Muito bem, meus irmãos. Paz e graça no Senhor Jesus, tudo bem? Vamos começar nosso encontro de hoje, mais uma vez, baseado naquele livro que nós já conversamos, comentamos, nosso livro texto, né? Para quem está chegando hoje pela primeira vez, o livro este aqui, ó, Teologia para o Cotidiano, do Elben César. Nossa igreja está trabalhando com ele desde o ano passado, com uma questão de trazer uma teologia um pouco mais, digamos, mais viva, mais cotidiana para nossas vidas mesmo, né? Logicamente, entendemos que a parte teórica da teologia, aquela teologia mais densa, ela é importante, mas a gente também entende que é necessário a gente ter uma percepção melhor sobre a vida cotidiana. Então, hoje nós vamos conversar sobre uma coisinha que está no livro, chamada Teologia do Risco, que faz parte da parte 4 deste maravilhoso livro, e é sobre isso que nós vamos começar hoje. Antes de mais nada, vamos orar então, para que nós possamos começar a nossa aula. Deixa eu só ajustar uma coisinha aqui, nossas páginas. Deixa eu ver aqui. Ok, já está lá. Perfeito. E aí a gente começa aqui. Pai, damos graças pela sua misericórdia em nossas vidas, reconhecendo que se não fosse a tua mão poderosa em nossas vidas, nada poderíamos fazer. Somos gratos a Ti pelo dom da vida, por até aqui ter cuidado de nós nessa pandemia. Queremos Te louvar e exaltar teu glorioso e poderoso nome. Nos abençoe nesta manhã, dada a sua compreensão, inspiração, para que nós possamos entender a Tua palavra nesta manhã, que ela possa cair em nossos corações, possa frutificar mais e mais. Em nome de Jesus. Amém. Legal, legal. Vamos lá, então. Teologia do risco. Então, quando a gente fala risco, a primeira coisa que nos vem à mente pode ser, por exemplo, a questão de seguro de carro, né? Por quê? Porque geralmente as pessoas fazem seguro de carro para, se acontecer algum tipo de sinistro, de eventualidade, eu estar, digamos, protegido quanto a isso. Então, o risco, geralmente, ele simboliza ou ele significa aquela atitude que possa vir a acontecer e que eu procuro me preservar, ou que eu procuro me precaver quanto a isto, né? Então, isso, em poucas palavras, seria a questão do risco. Então, existem algumas organizações, algumas empresas, por exemplo, que elas têm um setor exclusivamente para cuidar de risco da empresa ou da organização. Isso a gente chama de gestão de risco. Então, passa por vários fatores em que eles procuram mensurar até que ponto que uma dada decisão, uma dada atitude, um processo, uma decisão, isso possa impactar positiva ou negativamente aquele empreendimento, enfim. Isso a gente chama de gestão de risco, que vai procurar mensurar os níveis de risco, né? Na nossa vida cotidiana, então, a gente pensa muito na questão de risco quando está dirigindo, quando vai para um local, ao fazer um seguro de carro, um seguro de vida, enfim, porque a gente tenta minimizar ou evitar este risco aí concorrido, tá? Tendo como pano de fundo essa breve introdução aqui, o autor ele vai colocar pelo menos 3 tópicos falando basicamente, logicamente, sobre risco, né? Mas tendo em vista ou tendo em mente que o risco bíblico que ele coloca, ele traz algumas, digamos, inquietações para a gente aqui. Então ele vai apontar algumas questões para que a gente possa pensar, né, e refletir até que ponto que o risco realmente ele é perigoso para nossas vidas ou não. Então, ele vai dizer que há risco que não é risco, em que nós olhamos as situações, prevemos algumas questões que elas possam vir a acontecer, mas que, na verdade, não é um risco propriamente dito. É apenas um temor nosso, um instinto de preservação, como nós temos. Então, por exemplo, o medo em si, o medo, de uma certa forma, ele é bom, porque ele é um instinto que o ser humano possui de autopreservação. O problema é quando esse medo ele fica de um nível patológico,
E aí eu travo tudo aquilo que eu penso em fazer, tudo aquilo que eu sou, eu travo por causa de um medo que, em tese, este medo não existe. Então, você tem o medo, como eu disse, que ele é um instinto, é pura sobrevivência, e tem aquele que a gente desenvolve ele de acordo ou devido a alguns outros fatores aí. O autor coloca o seguinte, são pequenos tópicos, né, são tópicos bem interessantes aqui. Ele vai dizer assim que perder a vida por Jesus não é um risco, é um ganho. Então, aquelas pessoas que durante a história, e até mesmo hoje, né, a gente vai aqui para o Oriente Médio, né, vários irmãos nossos perdendo a vida, sendo mortos por causa de Jesus, na verdade, aquilo ali não digamos, um risco em si. É muito mais uma entrega voluntária da própria vida ao Senhor da vida. Então, perder a vida por causa de Jesus não é um risco. E aí, esse perder a vida por Jesus não é somente um ato extremo, né? Por exemplo, esse que a gente tem visto agora nos últimos 15 dias, de cristãos serem mortos, né? Parece-me que essa escalada de violência contra os cristãos no Oriente tem crescido assustadoramente, e aqui em nossos redis aqui está bem tranquila a nossa vida, né? Mas veja, perder esta vida ali, isso é uma forma de perder a vida por causa de Jesus, mas também existe uma outra forma mais soft, né, mais light ou mais leve, se é que a gente pode chamar assim, de perder a vida não como um ato de morte, por exemplo, mas abrir mão dos próprios desejos, projetos, pretensões, objetivos, por amor à causa de Jesus. Então, quando a gente faz essas decisões, né, de deixar os próprios projetos pessoais de lado, ou deixar de lado, ou abandoná-los de vez por amor à causa de Jesus, eu não estou perdendo nada com isso. Pelo contrário, estou ganhando muito com isso. Então, quem perde a vida por amor a Jesus ou por causa de Jesus, com essas duas percepções, tanto essa um pouco mais extremada, né, que é perder literalmente a vida, ou ser morto por Jesus, ou abrir mão de projetos pessoais por amor a Jesus, isso não é um risco. Isso é muito mais uma questão de entregar-se à causa. Outra questão que a gente pode pensar aqui, e que o nosso autor coloca, é que viver deliberadamente em pecado, depois de conhecer a verdade, isso é um grande risco. Então, ele coloca que a pessoa que ela conhece a verdade uma vez na vida e ainda assim ela vive em pecado deliberadamente, e aí ele usa esta palavra bem interessante aqui, que é deliberadamente ou conscientemente ou de propósito. A pessoa peca conscientemente, ela sabe o que está fazendo, ela busca o pecado, ela executa o pecado porque ela quer. Isso é um grande risco para ela. Existe um termo na Bíblia que é bem interessante, que ele chama de mente cauterizada, ou, traduzindo isso em miúdos, né, que é uma mente endurecida pelo pecado, ou um ser, uma consciência de que o Espírito Santo deixou a pessoa de lado no sentido assim, de que o pecado é tão consciente que ela não sente mais, a pessoa não sente mais as percepções do Espírito no que tange a convencimento, justiça e juízo. Essa pessoa que vive assim, deliberadamente, ela não tem mais a sensibilidade, sabe? Aquela coisa assim mais, digamos, eu acho que a palavra certa é essa mesmo, mais sensível de perceber os próprios erros, de perceber a justiça, de perceber o juízo.
Então, as pessoas que vivem, e aí a palavra que ele usa é exatamente essa, né? Deliberadamente pecado, depois de conhecer a verdade, ela corre um grande risco. Corre um grande risco de não ter uma vida em comunhão com Deus, corre um grande risco de perder a própria vida também com isso. Enfim, são vários riscos aí que o autor coloca. E aí, por fim, ele coloca o seguinte, que o pior e mais mentiroso risco é o do leão. A gente vai descobrir aqui, no final, que tipo de leão é este. Né? A gente vai ver aqui daqui a pouquinho que risco de leão, ou risco do leão é esse, para a gente entender melhor em que âmbito que nós estamos, em que local que nós estamos com relação a isto tudo. O autor segue aqui com a sua proposta, dizendo o seguinte, que da mesma forma que aqui atrás há risco que não é risco, existe também uma questão que é o chamado risco culposo. E que risco culposo é este aqui, que ele vai colocar aqui para nós? Um risco culposo, diferentemente que no Código Penal, né, na percepção penal, de que o crime doloso é aquele em que a pessoa tem a intenção, é por isso que é dolo, né, de doloso, ele arquiteta, ele sabe exatamente o que está fazendo, e é por isso que ele é doloso, ele tem a consciência, ele sabe o que vai acontecer, arquiteta, planeja a execução do crime, aquela coisa toda, é por isso que ele é doloso. Já o crime culposo são fatos que acontecem, mas que a pessoa não contribui para tal. Né? Enfim, isso é uma coisa para a gente pensar sobre o culposo. Só que aqui na frente, aqui, nessa parte aqui do nosso slide aqui, ele vai dizer que, que é um risco culposo desobedecer a palavra, por exemplo. Então, ele coloca que esse fato de desobedecer a palavra é um risco culposo. Opa, volta para cá. Aqui. De não dar atenção àquilo que a palavra fala, de não observar a prescrição bíblica do que é certo, do que é errado, de não observar o que é necessário para se ter uma vida cristã digna e condigna. Tudo isso, não obedecer a isto, ou desobedecer a esses vários prenúncios aqui, isso é um risco. Então, a pessoa vive, como diz, é como cutucar o leão com a vara curta. Né? Então, eu estou colocando a minha vida em risco por não obedecer ao que está ali preconizado. Outra questão que o autor coloca é que mentir ao espírito também é um risco culposo. E aí é o exemplo mais claro, né, que a gente tem assim, e mais latente para a gente pensar, é aquela cena de Ananias e Safira, quando eles empreendem vender um terreno, vender uma casa, um lote, né, e eles fazem esta venda e entrega a parte desta venda aos apóstolos, né, não era com a intenção de ver o reino prosperar, mas era unicamente com a intenção de fazer com que fossem vistos ou reconhecidos como pessoas espirituais, né, como pessoas que estavam, de certa forma, doando seus próprios bens. Então, aí existe um risco, porque naquela situação ali, muito em particular, os dois foram fulminados, expiraram quase que ato contínuo um após o outro. A diferença ali foi de apenas algumas horas, praticamente, né? Então, existe esse risco de que mentir ao Espírito Santo pode trazer algumas outras consequências prejudiciais à própria vida. Outro risco que o autor coloca aqui, como já mencionado lá atrás, mas apenas ratificando, é o viver deliberado no pecado. Aquelas pessoas que não conhecem a Jesus é uma situação, porque elas não têm, digamos assim, a plena consciência. E aí eu uso o termo plena consciência com toda a carga de sentido que ele possui. Eles não têm a plena consciência, o pleno acesso à verdade, então eles não conseguem distinguir ou separar, né, os seus atos, aquilo que é certo ou aquilo que é errado. Eles não conseguem
distinguir, separar, mensurar, analisar o que vem a ser pecado e aquilo que não é. Então, aquelas pessoas, e aí é o outro lado da moeda, né? Aquelas pessoas que realmente elas tiveram encontro com o Senhor, elas passam a ter algo que, de uma certa forma, é inexplicável, no sentido de inexplicável, porque nós não sabemos muito bem como que isso se processa no ato da salvação, que é um ato bem complexo, até misterioso, por não dizer assim, né? Essas pessoas que tiveram um encontro com o Senhor verdadeiramente, elas passam a ter uma consciência, uma percepção do que é pecado e daquilo que não é pecado. Elas passam a ter um sentimento, uma observação, a palavra que eu acho mais cabível aqui é essa mesma, percepção. Elas passam a perceber aquilo que é pecado e o que não é. Então, essas pessoas que tiveram encontro com o Senhor e que, de ato consciente, ato pensado, maquinado, executado, essas pessoas que vivem deliberadamente assim, elas estão vivendo em um risco muito grande. Outra questão que o autor coloca aqui é que semear na própria carne e não no espírito também é um grande risco para a pessoa. Então, aqueles que, mesmo cristãos, eu estou falando aqui de pessoas que conhecem o Senhor aí há muitos anos, ou que começaram a vida na fé agora, até mesmo essas pessoas, ou melhor, essas pessoas em si, que elas semeiam na própria carne ou nas próprias vontades e não no espírito, elas também correm um risco, e é um risco culposo. E o que é semear na própria carne e não semear no espírito? Por exemplo, é a pessoa que ela não se envolve com as obras do reino. Ela não se envolve, por exemplo, em ajudar quem está precisando, não se envolve nas orações da igreja, ela não se envolve na própria vida espiritual, de mensurar como que está a minha vida espiritual, como que estão os meus sentidos para aquilo que é espírito, para aquilo que é relacionado a coisas espirituais, como que estão os meus olhos, os meus ouvidos, eu consigo ver, consigo ouvir aquilo que é espiritual? Ou estou semeando apenas na minha própria carnalidade, no sentido de uma vida puramente material? Eu sou o que o IBGE diz, no último censo, que foi em 2010, que o IBGE chama alguns evangélicos de evangélicos nominais até, que são pessoas que elas conhecem o evangelho, vão para a igreja, mas a sua vida prática, a sua vida cotidiana está muito longe, está muito fora daquilo que ele diz ser evangélico. Então, tem essas pessoas que são os ditos evangélicos nominais, que são evangélicos apenas, como o próprio nome diz, no nome. Então, essas pessoas que são evangélicos nominais, eles vivem apenas para satisfazer os próprios desejos, os próprios objetivos, as próprias metas, deixando de lado a sua participação no reino de Deus. Haja vista que o reino ele é feito com pessoas. O reino, além do seu aspecto espiritual que existe, que é poderoso, assim, ele também ele necessita que pessoas trabalhem neste reino. Então, essas pessoas que semeiam na própria carne e não no espírito, praticamente elas não trabalham para o reino ou no reino, elas trabalham para si mesmas, ou vivem para si mesmas, né? Outra questão que o autor coloca aqui também é que aquelas pessoas que vivem em risco culposo são aquelas que dão crédito a qualquer tipo de espírito. E aqui é espírito mesmo com E minúsculo, no sentido de entendimento do que a outra pessoa está falando. Então, aquelas pessoas que elas preferem ouvir rancho de profeta, ouvir profetada, ouvir profecia, que vive a guia, ou melhor, que vive a vida apenas por isto, veja, não estou dizendo que essas coisas não existam. Eu creio que ainda exista hoje em dia os dons proféticos, os dons ministeriais. Eu ainda creio que Jesus hoje ainda possa curar de uma forma milagrosamente falando. Eu ainda creio que o Espírito possa falar à sua igreja usando pessoas também. Creio que ele também fala pela palavra aos nossos corações. Creio que o Espírito fala pela música aos nossos corações. Eu creio na multiforme graça de Deus derramada nos corações e na criação, em que essa multiforme, como está lá o texto, Deus, ele age no meio do seu povo,
convocando os corações, cativando os corações para que a sua mensagem seja dita e transmitida. Eu creio nessas coisas. Agora, o que não dá é para a gente ficar dando crédito ou confiando em qualquer pessoa que diz ter uma nova revelação sobre a Escritura, uma nova percepção de vida cristã, quando na verdade o que nós precisamos para viver em santidade já está escrito na palavra. Nós não precisamos mais a recorrer a terceiros, a quarto, a outras pessoas para buscar uma orientação de como viver. Já está na palavra. Agora, eu creio que sim, digo, repito e friso, que eu creio nesses dons ministeriais, nesses dons espirituais, ainda é dado para a igreja hoje. Mas, qual que é o risco que o autor coloca aqui? É ficar dando crédito a qualquer tipo de espírito, é não provar se aquele espírito realmente procede do Senhor ou não. Às vezes, não procede. Às vezes é muito mais uma questão de um desejo que a pessoa tem no coração, no íntimo, e aí ele transfere ou reverbera esse desejo para outras pessoas, e aí quem ouve isso acaba acreditando de que realmente é Deus que está falando, que na verdade de Deus ali não tem nada. É muito mais a própria vontade da pessoa sendo manifesta por algum outro desejo do que a própria palavra do Senhor dita. Outra questão que ele coloca aqui, a questão referente ao risco culposo, é esconder a verdadeira identidade. E aí é parte da seguinte pergunta, né? Quem eu sou? Né? Quem é você e quem nós somos? O que me torna único? Quem que as pessoas conhecem que eu sou? Realmente eu me deixo perceber para as pessoas, eu abro a minha alma para as pessoas conhecerem quem eu sou, ou eu, via de regra, escondo a minha verdadeira identidade? Então, ele coloca essa questão de que é um risco culposo eu esconder quem eu realmente sou, a minha identidade, o meu eu verdadeiro. Né? Existe um movimento político que eu tenho observado nos últimos meses, de que existe uma tentativa de, digamos, de coletivizar as pessoas, ou de dizer que as pessoas pensam de forma igual, agem de forma igual e sentem de forma igual. Quando, na verdade, isso é totalmente contraproducente, né, e ilógico, porque aquilo que nos torna pessoas únicas é nossa o quê? Como está aqui, nossa identidade, com nossas decisões, nossas vontades, percepções, como visão de mundo, enfim. O que nos torna únicos é essa nossa identidade. Né? Então, esconder a minha verdadeira identidade, ou seja, quem eu sou para as pessoas, quem eu sou na igreja, isso também é um risco. Ele frisa também uma outra questão aqui, também que é pecar às ocultas, e aí é muito interligado com a questão de viver deliberadamente em pecado. Eu posso até pecar às ocultas, mas existe um Deus que vê e que ele irá retribuir de acordo com as minhas obras. Isso é fato. É a lei da semeadura, né? Alguns usam a lei da semeadura com propósitos um pouco mais, digamos, financeiros ou para pressionar o Senhor. Mas a lei da semeadura, ela existe. Aquilo que eu faço, eu vou semear. Aquilo que eu faço, eu vou colher, desculpa. Aquilo que eu executo, aquilo que eu faço com as pessoas, sejam próximas ou não, eu vou receber a justa retribuição daquilo que eu fiz. Então ele coloca que é um risco culposo pecar também às ocultas, porque nós iremos colher aquilo que nós plantamos. Então tenhamos que ter um certo cuidado com aquilo que eu estou semeando entre as pessoas, para as pessoas e nos locais que eu estou passando. Tudo aquilo que eu faço, um dia eu vou colher algo em troca. Outra questão que ele coloca também, que é um risco culposo, é construir sobre areia, ou construir as coisas sobre fundamentos falsos, sobre a mentira, sobre outros interesses, que não a verdade, que não a correção, a santidade. Então, tudo aquilo que eu faço, que eu corrijo, melhor, que eu construo sobre areia com fundamentos errados, com jogos de bastidores, tudo isso é um risco e que eu vou colher por isto. Eu posso colher e que as pessoas não vejam, mas eu vou saber que aquilo que está acontecendo comigo hoje foi porque eu construí lá atrás
algo sobre a areia. E aí, quando a gente fala sobre essa questão sobre construir sobre a areia, nos vem à mente, quase que de imediato, aquele texto lá de Mateus, onde Jesus fala sobre o construir uma casa sobre a areia e sobre a rocha. Então, aquilo que é construído sobre a areia, com fundamento falso, sem planejamento, sem correção, sem ética, sem sabedoria, sem verdade, as ondas da vida elas vão bater e vai derrubar esta casa. Então, é melhor construir tudo que eu faço, tudo que eu sou sobre a rocha. Ainda aqui, ele vai colocar também uma, assim, o autor ele segue com muitas questões aqui de risco bem interessantes, né, para a gente pensar, que também ele diz que é um risco muito grande recalcitrar contra os aguilhões, ou recalcitrar contra a chamada divina, contra a vocação, de focar a vida apenas em um sentido dela, né, e deixando de lado outros sentidos, ou outras percepções. E aí, Aguilhão, a gente vai lembrar muito da cena quando Saulo está no caminho de Damasco, e aí ele tem uma revelação do Senhor na vida dele, ou uma visão, enfim, e aí tem toda aquela cena dramática, né, em que ele se encontra com Ananias, e que Ananias ora ao Senhor, e Jesus fala com Ananias, diz, olha, esse é um servo para mim escolhido, e duro será para ele se ele recalcitrar contra os aguilhões, ou a marcha dele agora é para frente, não mais para trás. Então, eu estou chamando Paulo, ou Saulo, enfim, para uma obra em que ele não pode mais olhar para trás, ou não pode mais recalcitrar contra esses aguilhões. O sentido dele agora é para frente. Então, toda vez que ele tentar voltar, ele será ferido, que aí o aguilhão era um instrumento usado para searar a terra, em que ficava atrás do boi. Então, toda vez quando o boi ele pensava em retroceder, ele era tipo que meio que ferido, né? É como se fosse um ferro pontiagudo, né? Então, eu vou mostrar para Paulo que não vai ser uma boa ele tentar voltar. Ele agora tem que seguir a marcha para o reino. Então, é um risco muito grande para nós negligenciarmos, né, a vocação, a chamada, os dons, a alegria de servir ao reino do Senhor, a alegria, o regozijo de ser instrumento para que outras pessoas alcancem a verdade do Senhor, de ser um instrumento mesmo de ajuda, de serviço para outras pessoas. Outra questão que ele coloca aqui também é que é um risco praticar a prática de um coração fingido, língua fingida e fé fingida, que é o que nós temos hoje aí, muito em nosso meio, né? São pessoas que acham muito legal a fé evangélica, a fé cristã, são aderentes e não são convertidos. São pessoas que aderem à fé por outras questões, do tipo para resolver um problema no casamento, um problema financeiro, ou para conseguir uma boa estabilidade financeira. São pessoas que têm um coração totalmente fingido, língua fingida. A fé deles não é uma fé viva, edificante, é uma fé muito mais passageira, é uma fé muito mais oscilante, que ela vai de acordo com as intempéries da vida, com o vento, né? Não é algo sólido, é uma pessoa fingida. Né? O coração dela nunca esteve no reino, o reino que ela busca é o seu próprio reino, a sua própria construção. É uma língua que ela louva com o Senhor com a língua, mas o coração está longe do Senhor. É uma fé muito mais, digamos, fingida mesmo, né? Ela expressa algo que ela diz crer, mas na verdade, na prática, não é bem isto, né? Outra coisa que também é um risco aqui ter é uma fé sem obras, e aqui entra a dualidade fé e obras, né? Talvez uma discussão bem interessante que existe entre o conceito de fé e obras em Paulo e esse mesmo conceito de fé em obras em Tiago, né? Então, Paulo vai dizer que para ser salvo eu tenho que ter apenas fé no Senhor, e aí a salvação é garantida por causa desta fé. E aí Tiago vai dizer que uma fé sem obras é morta. E aí, aparentemente, parece que há uma contradição entre os dois autores, mas na verdade não há contradição nenhuma.
O que acontece é que Paulo tem uma perspectiva sobre a salvação por meio da fé, e é isto mesmo, isso ninguém discute, né? Só que Tiago ele vai dizer o seguinte, que uma vez que eu sou salvo, ou que eu tenho fé que fui salvo, eu devo demonstrar esta minha fé pelas obras que eu vou executar, que eu estou, ou que eu pretendo executar. Então, as obras não são feitas, como diz Tiago, para obter a salvação, de forma alguma. As obras, como aponta Tiago, é uma forma de eu demonstrar que interiormente eu fui salvo. Então não há contradição entre fé e obras aqui. O que existe é que as obras que eu pratico, elas são uma consequência ou elas refletem aquilo que está no meu interior. E aí essas obras aqui, o céu é o limite para elas. Algumas pessoas acham assim que fazer a obra do Senhor é apenas ir para a igreja, ou cantar no ministério de louvor, ou pregar, né? Enfim, ou estar na igreja. Mas, na verdade, essas obras que a Bíblia aqui menciona, ela é, por exemplo, imaginemos a seguinte situação: existe uma pessoa na igreja em que o telhado dela está vazando, e é uma jovem senhora, viúva, enfim, ou pobre, que não tem condições para trocar um telhado. Então, a obra feita para essa pessoa é justamente alguns irmãos que têm uma expertise, ou conhecimento em manutenção de telhado, ou tem a boa vontade para ajudar, ela vai lá e ajuda essa jovem mulher que é pobre, que não tem dinheiro, que não tem condições para trocar esse telhado. A igreja se reúne como um todo, algumas pessoas doam as telhas, outras doam o tempo, vai lá e troca esse telhado. Isso é obra. A obra também ela pode ser percebida com o fato apenas de dar uma carona para uma pessoa que está indo para a igreja. Isso tudo é a obra. Então, se eu tenho fé, eu devo demonstrar esta fé por meio dessas obras. E não é somente para ser salvo. Eu faço essas obras porque eu já fui salvo. Então, por ter sido salvo, por ter tido um encontro com o Senhor, eu executo ou demonstro esta fé por meio dessas obras. Outra questão que ele coloca aqui para a gente refletir também, que é um risco endurecer sistematicamente a cerviz. A cerviz é aquela posição dura, né, de não se dobrar ao Senhor, de não se dobrar à sua vontade, de não se dobrar aos seus ditames. É uma pessoa que ela literalmente não se dobra. Né? Ela não tem condições ou coragem, ou é petulância, é teimosia, né, de não dobrar-se ao Senhor. Então, ela endurece sistematicamente a cerviz, ela não baixa a cabeça para o Senhor, é uma pessoa teimosa, tinhosa, a gente fala, e a pessoa continua errando, continua pecando, e é porque ela é teimosa, não consegue ouvir ninguém, ela só consegue ouvir a própria consciência, a própria vontade, e aí ela está endurecendo sistematicamente a cerviz. Outra questão que ele coloca aqui também, é que é um risco negligenciar a salvação em Jesus. Então, essa salvação, ela reverbera em vários aspectos da minha vida. Então, quando eu negligencio essa salvação, de não demonstrar essa salvação em Jesus, é um risco. E aí, esse demonstrar, a gente pode até pensar assim, então quer dizer que eu vou sair por aí à rua todos os dias pregando sobre Jesus, pegar uma caixa de som e fazer culto ao ar livre. Não, não é isso. Né? As pessoas, devido a vários problemas nos últimos 40 anos, né, as pessoas não querem mais ouvir o evangelho, elas querem ver o evangelho na prática, sendo pregado. E esse evangelho na prática sendo pregado é muito mais aquela relação que eu tenho com as pessoas à minha volta, a questão de ajudar uns aos outros, de ter educação, correção, atitude, negócios corretos, acordos corretos. Tudo isso reverbera aquilo que eu sou salvo e que se eu não agir de uma forma correta, eu vou estar o quê? Negligenciando a salvação de Jesus. Outra questão que ele coloca para a gente encerrar aqui este tópico, esse risco culposo aqui em cima, né, é que é um erro fatal voltar atrás. E aí este voltar atrás é aquela atitude de pessoas que são muito imaturas na fé, ou que não compreenderam o que é o Evangelho, o que é o reino de Deus, o que é uma vida cristã.
A partir do momento que eu sou inserido nesta vida cristã, como Paulo vai dizer, né, que nós fomos enxertados na oliveira, né, quando nós fomos enxertados nessa salvação, nesta vida com o Senhor, é fatal voltar atrás. Não tem como voltar mais atrás. Não tem como ficar olhando para o passado. A minha vida agora é uma marcha contínua, é uma marcha sempre para frente, e não uma marcha para trás. Como disse na saída do povo do Êxodo, né? Diga ao povo que marche. É isso. Né? A nossa vida é para frente que se anda, é para frente que se olha, não é para trás. O passado já passou, é sempre para frente, para frente, para frente. Embora isso não quer dizer que eu não tenha dificuldade, ou que eu não vá sofrer consequências ou adversidade, não é isso. Mas a nossa vocação é chamar, ou melhor, é ir para frente. Um outro risco que ele coloca aqui são aquelas situações em que aparentemente o risco é aparente, né? Pode até parecer duplo aqui, né? Mas o que acontece? Existem algumas pessoas em que elas... deixa eu arrumar aqui. Existem algumas pessoas que elas veem risco em tudo, né? Então, ela enxerga a própria vida como um risco também. Então, veja, aqui ele coloca que o risco aparente é uma situação que eu olho e que digo assim, olha, tem risco ali, não vou fazer isso, não vou fazer aquilo. Na verdade verdadeira, né, como diz assim, o risco aparente não existe, pois, olha só, não há risco quando Deus está acima de tudo e guiando tudo. E aí eu não quero trazer aqui a lembrança, um jargão político, mas veja, não há risco quando Deus está acima de tudo e guiando tudo. Se o Senhor está orientando a tomada de uma decisão, seja uma pregação, seja uma decisão para a igreja, seja uma decisão de não tomar decisão, que também é uma decisão, né? Então a gente pensa que não é não tomar uma decisão, mas também é uma decisão, sim. O fato de ficar em silêncio, de ficar quieto, de não falar, já é uma decisão. Então veja, quando ele coloca que se Deus estiver acima de tudo e guiando tudo, não existe mais riscos. Tá? Outra questão que ele coloca aqui é que depois que há uma plena confiança nele, depois de orar, esses riscos aparentes, eles são, digamos, minimizados ou são esquecidos aqui. Então, veja, se eu estou para tomar uma decisão, tá? Seja lá qual for, né? Comprar um carro, uma casa, um apartamento, trocar de emprego, aceitar um emprego, enfim, essas decisões nossas cotidianas, né? E eu percebo um risco aparente, e ao perceber esse risco aparente, eu vou orar, e depois disso, eu tenho a plena confiança de que é a decisão certa, porque o Senhor já falou no meu coração, então não há mais risco aparente. Né? Esse risco, ele digamos, ele é excluído, ou ele é diminuído, ou ele não é mais levado em conta. Né? Então, veja, não há risco quando Deus está acima de tudo e guiando tudo. Não há risco aparente quando existe plena confiança nele depois de orarmos. E aí o autor coloca alguns exemplos práticos para a gente pensar aqui. Né? Por exemplo, ele coloca de que depois que houve plena confiança do Senhor ou no Senhor nas suas palavras ditas, e houve uma certeza disto, nós temos o fato de que Abraão deixou Harã, e o mais interessante nesse versículo, que às vezes passa despercebido, é que quando Abraão, né, ainda, ele ouve a voz do Senhor, a voz apenas disse assim, sai da sua terra, que eu vou te levar para uma outra terra. E aí Abraão implicitamente pergunta assim, que terra? E o Senhor responde, eu vou te levar para uma outra terra, apenas caminha, apenas marche. Então veja, enquanto havia, ou melhor, houve plena confiança no Senhor, depois que o Senhor falou com Abraão, ele foi para uma terra que nem mesmo ele conhecia, nem mesmo ele sabia onde é que era, mas ele foi na força do Senhor, foi no braço e no poder do Senhor que ele foi caminhando até Harã. Então veja,
depois que há uma plena confiança no Senhor e depois que há uma certeza dessa resposta, não há mais risco nenhum. Então ele coloca como exemplo Abraão, temos também Moisés, quando foi deixado no rio, em que a sua mãe, com certeza, deve ter orado, deve ter entrado em desespero por ver que o filho poderia ser morto, e com certeza o Senhor falou ao ouvido dela, olha, pega o menino e coloca no rio, que eu vou cuidar dele. E assim nós vemos ali esse exemplo de que se Deus está guiando tudo, e acima de tudo, não existe mais riscos em viver uma vida para ele. Outro exemplo que ele coloca é de Gideão, quando enfrentou os midianitas, né? Aquela cena toda que a gente já conhece, né? Mas ele fez aquilo ali por quê? Porque ele percebeu que Deus estava guiando tudo, acima de tudo, e que assim, é incrível quando as coisas Deus está orientando no caminho, como que as coisas elas acontecem de uma forma tranquila, em paz, não tem briga, não tem discussão, não tem dificuldades, tudo flui. Não sei se vocês já tiveram essa percepção de que quando Deus está agindo no meio, em uma situação, seja lá qual for, as coisas, os momentos, eles vão acontecendo de uma forma concatenada, de uma forma tranquila, de uma forma em paz, e que não há dor, não há dificuldades. Né? Então, quando Deus está guiando tudo, as coisas acontecem. Outro exemplo que ele coloca é quando Davi enfrentou Golias naquela situação também, em que Davi foi lá e foi no nome e no braço do Senhor, porque Deus estava guiando todo aquele contexto ali. Afinal de contas, nós queremos que Deus ainda hoje ele coordena e age na história para o seu povo. Esther perante Assuero, que pela tradição do Oriente Próximo, era inconcebível uma pessoa chegar perante o rei sem ser anunciado anteriormente e continuar viva, e ainda assim Esther alcança graça e misericórdia aos olhos do rei e consegue salvar o seu povo. Daniel, ao não se curvar perante as ações idólatras do povo onde ele estava inserido, de não baixar a cabeça para o pecado, de conservar a consciência sã e tranquila, são questões de risco aparente, né? Agora vamos caminhar aqui para o nosso final, que é o último tópico que ele coloca, que é o seguinte. Vimos aqui alguns tipos de risco. Vimos o risco aparente, vimos o outro risco, mas existe aquelas pessoas que elas percebem que a vida é um risco real, né? Em que elas preferem viver enclausuradas em sua própria vida, em sua própria casa, enfim, porque elas, infelizmente, compreendem, né, que a vida é uma vida de risco. Né? Então, nós temos aqui o que o autor coloca, que existem dois tipos de riscos, né, que é o risco real. Esse risco real aqui são riscos de quem abraçou a missão de corpo e alma. Então, veja, o ser cristão, ou ser evangélico, como queiram, já é um risco só. Simplesmente por ser cristão, já é um risco. Aqui no Ocidente, até que não. Né? Porque a gente não tem perseguição aqui. A gente tem alguns dissabores. Né? Mas perseguição, a gente vive num país muito bom, em que a gente pode fazer essa transmissão aqui e não vai ter ninguém do governo aqui na minha casa para parar a transmissão, e não vai ter ninguém batendo aqui na minha porta para fechar minha porta ou tentar invadir aqui minha casa para paralisar a transmissão. Então a gente não tem perseguição, a gente tem uns dissabores, né, algumas dificuldades hoje, mas perseguição não. Perseguição é o que nossos irmãos cristãos estão enfrentando lá no Oriente. Isso é perseguição. E aí eles correm um risco aqui, como ele coloca, um risco real de quem abraçou a missão de corpo e alma. A nossa igreja tem um trabalho muito, muito bonito e muito forte em missões, né? Em que ela prepara jovens e adolescentes para enviar para o campo missionário, né? Então, eles passam por um treinamento em várias bases aqui no Brasil, vai para uma base aqui aqui na América Latina, alguns vão para o exterior mesmo, outros vão aqui para o interior do Amazonas, que é uma região muito problemática, né? Muito difícil o evangelismo ali dentro, que é a chamada missão radical.
Então, são pessoas que elas abraçam de corpo e alma o risco desta missão. Então, nós temos aqui dois exemplos para a gente pensar aqui. Olha só. Nós temos em Jerusalém nós temos duas cenas, né? A primeira delas foi Jesus e Paulo também em Jerusalém. Então, veja, quem abraça a missão de corpo e alma, existe um risco real, sim. Isso é fato. E esse risco real, o autor coloca que em ambos os casos aqui, Jesus e Paulo, eles morreram em Jerusalém unicamente porque abraçaram a missão de corpo e alma. Jesus com a sua última Páscoa, né, a crucificação, o escárnio, a zombaria, um julgamento que ainda hoje o pessoal discute se foi legal ou se não foi. Então nós temos aí de quem abraçou a missão de corpo e alma, que o fim foi a morte, e o próprio Paulo, né, já no final, já da sua, melhor, quase no final da sua carreira cristã, né, da sua carreira como apóstolo, ele desce a Jerusalém para um depoimento, e ali ele é preso e sobe depois para Roma, e ali alguns anos ele é morto. Então, são pessoas que elas entendem um risco real que é servir ao Senhor. São pessoas que entendem o risco que você viver de corpo e alma entregue a algo maior, a uma causa maior. O que acontece hoje em dia em nosso meio é que nós não temos mais pessoas assim. Elas não são mais entregues de corpo e alma, elas são medrosas, são covardes, são intransigentes, são voláteis, elas não são constantes no sentido de entregar a própria vida para sacrifício, se preciso for, para que o reino seja expandido. São pessoas que consomem o meio religioso, o meio evangélico, mas que não tem nenhum tipo de envolvimento com a causa. São consumidores de fast food evangélico, né, que ele vai na igreja de acordo com o que convém a sua própria vida, ou de acordo para trazer resposta para aquilo que ela precisa, não com um desespero de alma que deve existir. E aí nós temos aqui o nosso último tópico, que é o chamado risco imaginário. Olha aí que legal. Então, existem pessoas que realmente existe o risco real, né, como a gente viu aqui atrás. Vimos também a questão de risco aparente, e temos as pessoas, que isso acontece muito, são as pessoas que enxergam o risco onde não existe, que é o chamado risco imaginário. E que risco imaginário é esse? O próprio nome já diz para a gente. São pessoas que imaginam que existe um risco, mas que na verdade não tem. E que risco é este? É quando eu não quero realizar uma tarefa, ou uma missão, ou um objetivo, por medo do insucesso. Isto é um risco imaginário. Insucesso pode acontecer? Pode, mas por causa disso eu não vou fazê-lo? Por medo? Por temor? Então, isso, melhor dizendo, é um risco que o autor chama de risco imaginário. E aí, alguns eles exageram tanto o tamanho do risco e que até inventam outros. Não são pessoas que elas veem as questões lógicas acontecendo. Elas veem muito mais uma amplificação desses medos. É igual assim, por exemplo, o viver já é um risco, né? O acordar todos os dias já é um risco. Só que tem algumas pessoas que elas exageram tanto isso a um nível tão patológico, tão problemático, que elas se trancam literalmente em casa para não sair. Ou outras pessoas, devido a fatores muito mais internos, né, e muito mais emocionais, elas não conseguem dirigir um carro numa via de trânsito rápido, uma BR, uma via com maior tráfego, porque implicitamente na cabeça dela, ela enxerga assim, nossa, se eu vou sair, eu vou bater o carro. Uai! Então quer dizer que por causa disso não vai dirigir mais, né? Não vai mais enfrentar os medos. Tem que enfrentar o medo, tem que enfrentar esses insucessos. Afinal de contas, viver já é um risco, né? Teve um caso aqui em Lusiana, aqui pertinho aqui de casa, de um pequeno avião, avião de pequeno porte, que ele caiu em uma casa. Então, olha só, viver já é um risco. Não tem para onde correr. Viver é um risco. E aí, são pessoas que elas sempre
colocam desculpas. Ah, eu não vou fazer porque vai acontecer isso. Ah, eu não vou fazer porque eu tenho medo. Não, não tem que ter desculpa, tem que enfrentar esse risco imaginário de uma forma ou de outra para que a coisa ela flua, ela aconteça. O reino de Deus não é feito com desculpas. O reino de Deus é feito com ação, com vontade, com garra, com intrepidez. Não existe desculpas. E essas pessoas usam desculpas para não se envolverem no reino. E aí nós temos o que a gente colocou lá bem no começo, né, do nosso slide, que o pior risco é esse risco do leão. A paralisia que o leão pode provocar em nós. E que paralisia é essa? Que está aqui em Provérbios 22:13, onde o preguiçoso sempre diz que há um leão lá fora. Se eu sair, ele me matará. Será? Então, o preguiçoso, por uma questão interna, por uma questão de não se envolver, de não querer trabalhar, ele sempre vai encontrar uma desculpa de que vai acontecer alguma coisa, ou que não tem condições, ou que é um pobre coitado, ou que não tem capacidade para isso. E aí o sábio usa, né, a expressão que o preguiçoso sempre diz: há um leão lá fora, se eu sair, ele me matará. Quem disse? E se não matar? Então, por causa da preguiça que a pessoa tenha, a falta de visão de reino, a falta de visão de evangelho, de servir a causa, né, de servir as pessoas, de ajudar a quem precisa, ele sempre vai encontrar uma desculpa esfarrapada para dizer: eu não vou fazer, porque eu não consigo, porque eu estou com outros projetos. Ou seja, é sempre um leão lá fora, né? É sempre um risco imaginário que, na verdade, não existe. Outra questão que ele coloca aqui, ainda em Provérbios, que são dois versículos, né? Que ele diz assim, que há um leão no caminho. Eu tenho certeza de que há um leão lá fora. Uai, como assim? Né? Será que realmente existe esse leão ou é apenas mais uma questão imaginária? Ou é mais uma questão, digamos, de medo mesmo? De não querer se envolver? Será que é isto? Né? Então, essa paralisia desse risco, vida deste leão, é o que leva muitas pessoas a ficarem onde estão. Elas não querem se dar a conhecer para os outros. Algumas não se envolvem no reino do Senhor e já estão ali há 10, 15, 20 anos, né? Elas não se envolvem porque elas não querem se dar a conhecer. Elas não querem mostrar quem realmente são, não querem mostrar suas fraquezas, seus temores, seus medos, né? Elas não querem se envolver porque ela diz: há um leão lá fora. Eu tenho certeza que tem um leão lá fora. Quando, na verdade, o que ele ouviu foi um rugido, mas não foi de um leão, foi de um gato, foi de um cachorro. E aí ele traz isso para si como se fosse leão. Quando, na verdade, a palavra nos chama para que nós tenhamos coragem, intrepidez, caminhar, né? E aí essas pessoas, é engraçado, né? Que elas sempre dizem assim, que em todo lugar há um leão, menos em casa. Ou seja, em todo lugar tem riscos, mesmo que imaginários, menos em casa. E aí casa aqui tem um sentido também, né, da própria casa física, né, que a gente vive, mas também a casa do ser interior, da interiorização da alma, de se fechar em si mesmo, de não se envolver, de não conversar, de não procurar ajuda, de não procurar ajudar. Ou seja, ele prefere ficar na sua vida, imaginando que existe um risco, quando na verdade não existe nenhum risco nenhum. Não tem nenhum risco ali que ela possa, digamos, enfrentar. Né? Então, era isso que eu queria falar para você, como diz o mineiro, né? Para vocês, uai. Né? Então, eu queria agradecer aqui, deixa eu ver aqui no meu Facebook quem que está aqui. Nós temos aqui o pastor Eli, pastor Graça e Paz, o Célio também já estava conosco assistindo, Maria de Lourdes, Paulo Rodrigues está aí também, Deus abençoe, meu irmão. Saudade de você, viu? Seu e da sua esposa e das meninas, Deus abençoe vocês. Kátia Castelano também está assistindo, Deus abençoe, Kátia. Albert também está assistindo, Deus abençoe você, Albert. O Alice também, o Alice, seja bem-vindo,
Deus abençoe você e sua família. Irmãos, era isso que eu queria passar para vocês. Quem precisar do arquivo, é só me procurar aqui pelo Facebook, que eu posso mandar, sem problema nenhum, isso aqui não é meu mesmo, isso aqui é de vocês. Lembrando que hoje nós temos nosso culto de celebração hoje às 18 horas. Deixa eu só fechar aqui a minha apresentação rapidinho. Aqui, vamos lá, rapidamente aqui. Nós temos hoje o nosso culto de celebração. Oxe, cadê? Aqui. Às 18 horas, ok? Devido a essa pandemia, nós estamos trabalhando com esses vários cuidados, né, que se exige, a questão de distanciamento social, álcool em gel, a aferição de temperatura antes de entrar na igreja. Nossos cultos, eles são de mais ou menos 1 hora e 10 no máximo. Quando o pregador está muito inspirado, né, ele vai até 1 hora e 15, enfim, tá bom? Então, se os irmãos quiserem nos fazer uma visita, fiquem à vontade. Nossa igreja está localizada no Santos Dumont. Você entra no Santos Dumont, tem um balão bem em frente à portaria, faz ele à esquerda, no final da rua, uma igreja azul, próximo a um lava-jato que tem lá. Então, os irmãos que quiserem nos fazer uma visita, fiquem inteiramente à vontade e desde já convidados. Que Deus abençoe vocês. Um bom domingo, um bom dia, né, de descanso também. E que Deus te abençoe na sua igreja, onde quer que você esteja. Deus te dê graça, força e saúde. Amém? Deus abençoe a todos. Até mais.